Após uma noite de oração e a seleção de 12 discípulos como apóstolos, Jesus permanece cheio de energia e disposição para auxiliar as pessoas ao amanhecer. Localizado na encosta de um monte na Galileia, próximo a Cafarnaum, onde concentra suas atividades, atrai multidões de diversas regiões, como Jerusalém, Judeia, Tiro e Sidom. As pessoas o procuram para ouvir suas palavras e serem curadas, inclusive aqueles afligidos por espíritos impuros. Encontrando um lugar plano na encosta, Jesus reúne a multidão ao seu redor, possivelmente com os 12 apóstolos mais próximos. Ansiosos para ouvir um instrutor capaz de realizar feitos poderosos, todos se beneficiam do sermão profundo, apresentado de maneira simples e clara. Jesus, utilizando experiências cotidianas e familiaridades, aborda aspectos importantes do sermão que continuam sendo valiosos. O Messias inicia destacando quem é verdadeiramente feliz, elucidando que a verdadeira felicidade vai além da alegria momentânea, envolvendo genuíno contentamento, satisfação e realização. Para Jesus, os realmente felizes são aqueles que reconhecem sua necessidade espiritual, entristecem-se por sua condição pecaminosa, vêm a conhecer e servir a Deus, mesmo que sejam odiados ou perseguidos por fazer a vontade divina. Contrastando com a busca por riquezas e prazeres, Jesus adverte sobre as consequências da valorização excessiva dessas coisas, destacando que a verdadeira felicidade se encontra na prioridade dada a Deus. Ele não implica que apenas ser pobre ou passar fome traz felicidade, mas geralmente os desfavorecidos reagem positivamente aos ensinamentos de Cristo, recebendo a bênção da verdadeira felicidade. Ao dirigir-se aos discípulos, Jesus os compara ao sal da terra, influenciando positivamente e preservando moral e espiritualmente. Da mesma forma, são a luz do mundo, incentivados a deixar brilhar sua luz por meio de boas obras para glorificar a Deus nos céus. Jesus, ciente das críticas dos líderes religiosos judeus e das conspirações para matá-lo, esclarece que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Destaca a importância de respeitar os mandamentos de Deus, alertando que violar mesmo os menores e ensinar outros a fazê-lo resultará em menor posição no reino dos céus. Pelo contrário, quem cumpre e ensina será considerado grande nesse reino. O mestre aborda atitudes que podem levar à desobediência da lei, condenando a ira persistente como algo grave, até mesmo equiparando-a ao assassinato. Destaca a paz como prioridade, instruindo a resolver conflitos antes de fazer ofertas a Deus. Abordando o mandamento contra o adultério, Jesus enfatiza a importância de evitar a persistência no olhar, incentivando ações drásticas para preservar a pureza. Jesus fornece conselhos sobre ofensas, sugerindo não resistir ao mal e oferecer a outra face diante de insultos. Reforça o princípio do amor ao próximo, orientando a amar os inimigos e orar pelos perseguidores, exemplificando o amor divino que alcança tanto os maus quanto os bons. Ele conclui exortando à perfeição, não no sentido absoluto, mas em imitar a misericórdia divina, sendo misericordiosos como o Pai Celestial. Jesus prossegue com seu sermão, alertando contra a prática da justiça para ser vista pelos outros, desaprovando a exibição de falsa piedade. Ele aconselha a dar em particular, sem alarde. Ao falar sobre orações, Jesus critica a hipocrisia de orar em locais públicos para ser notado e elogiado, incentivando, em vez disso, a orar em privado, longe dos olhos dos outros. Jesus adverte contra a repetição vazia de palavras nas orações, destacando a importância da sinceridade e significado nas palavras dirigidas a Deus. Ele oferece um modelo de oração com 7 pedidos, começando com temas relacionados ao governo divino e, somente depois, abordando necessidades pessoais, como o perdão dos pecados e a proteção contra tentações e adversidades. Jesus também ressalta a importância de não dar excessiva ênfase aos bens materiais, que são efêmeros e podem ser perdidos ou danificados. Ele aconselha a buscar tesouros no céu, priorizando o serviço a Deus. Acumular riquezas terrenas não aprimora nossa relação com Deus.
O mestre conclui destacando que nosso coração estará onde estiver nosso tesouro, enfatizando a importância de direcionar nossos esforços para conquistas espirituais e a vida eterna. Para reforçar essa mensagem, Jesus utiliza uma ilustração significativa: a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o seu olho estiver saudável, todo o seu corpo será iluminado. Mas, se o seu olho estiver invejoso, todo o seu corpo será mergulhado na escuridão. O olho metafórico, quando funcionando adequadamente, age como uma fonte de luz para todo o corpo. No entanto, para desempenhar essa função, o olho precisa estar focalizado em uma única direção. Caso contrário, corremos o risco de desenvolver uma perspectiva distorcida da vida. Se, em vez de dedicar-nos a Deus, concentrarmos-nos em aquisições materiais, todo o nosso corpo será mergulhado na escuridão, e podemos ser atraídos para as coisas mundanas. Em seguida, Jesus apresenta um exemplo impactante: e ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para aqueles que talvez estejam preocupados com a perspectiva correta sobre bens materiais, Jesus assegura que não precisam ficar ansiosos se priorizarem o serviço a Deus. Ele oferece a garantia: observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. E quanto aos lírios que crescem no campo? Jesus destaca que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. O que isso significa? Se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá Ele muito mais a vocês? Sabiamente, Jesus aconselha, portanto, nunca se preocupem, dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Os apóstolos e outras pessoas de coração sincero desejam viver de maneira que seja agradável a Deus, mas essa busca é desafiadora diante das circunstâncias. Enfrentam a crítica de muitos fariseus, que são conhecidos por seu julgamento severo. Diante desse contexto, Jesus alerta seus ouvintes: abstenham-se de julgar, para que não sejam julgados, pois, com o julgamento que usarem, vocês serão julgados. Jesus adverte contra a perigosa imitação dos fariseus excessivamente críticos, ilustrando: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Assim, os ouvintes de Jesus são incentivados a não adotar uma postura crítica, evitando o pecado sério que isso representa. Ele enfatiza a importância de olhar para os outros com compreensão. Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, permita-me tirar o cisco do seu olho, enquanto você mesmo não percebe a viga no seu próprio olho? Hipócrita! Remova primeiro a viga do seu próprio olho e, então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso não implica que os discípulos devem abster-se completamente de fazer julgamentos. Jesus aconselha: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. As verdades preciosas da palavra de Deus, como pérolas figurativas, devem ser compartilhadas com aqueles que as valorizam, afastando-se daqueles que não demonstram apreço. Retornando ao tema da oração, Jesus destaca a necessidade de persistência na súplica: persistam em pedir, e lhes será dado. Ele assegura que Deus está disposto a responder às orações, exemplificando com a comparação paternal: qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Portanto, mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Jesus, então, estabelece uma regra de ouro para a conduta: portanto, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês.
Esse princípio deve ser internalizado e aplicado em nossos relacionamentos. No entanto, Jesus reconhece a dificuldade desse imperativo, alertando: e entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos entram por ele, enquanto estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos o encontram. Consciente das influências enganosas, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ele destaca a importância de discernir as árvores pelos frutos, indicando que as ações e ensinamentos revelam a verdadeira natureza. Jesus ressalta que ser verdadeiro discípulo não é apenas uma questão de palavras, mas de ações. A conclusão do sermão destaca a importância da prática. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Já o que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. As multidões ficam impressionadas com a autoridade com a qual Jesus ensina, diferenciando-se dos líderes religiosos. Muitos que o ouvem provavelmente se tornam seus discípulos.